E um salve para você que se liga aqui no canal do TF. Sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense, responsável por este local onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo. Isso de domingo a domingo, só quando não tem jogo, só quando tem jogo, perdão, e o jogo é à tarde que eu não faço o almoço com o TF. Mas fora isso, você encontra aqui 3 conteúdos sobre o Glorioso. Não importa se o time está em boa fase, se o time está em má fase, se a gente tem várias informações sobre o Botafogo na imprensa, se tem notícias apuradas. Aqui eu tô sempre trabalhando sozinho por vocês. Aqui faço um trabalho independente, faço um trabalho onde eu prezo pela ética e pela minha opinião. Eu sou uma pessoa que não me omito de opiniões ou positivas ou negativas e eu espero que vocês curtam o meu canal. Se você não me conhece, prazer. Inscreva-se aqui no canal, no botão de inscrever-se, deixe aquele joinha, fortaleça com joinha para outras pessoas conhecerem aqui o meu conteúdo. Eu preciso de vocês, gente. Botafogo pode estar em qualquer divisão que eu continuarei aqui. Botafogo pode estar bem ou mal que eu continuarei aqui, porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer, é o que eu tenho muita vontade de fazer, é falar sobre o Botafogo com vocês, amigos aqui do canal do TF. Se você não viu o giro de notícias, falei sobre Keisuke Honda e a decepção que o torcedor botafoguense às vezes sente com o japonês. Eu coloquei que ele não é o culpado, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre o que está acontecendo com o Botafogo. A responsabilidade dele é a omissão, que é um jogador que a gente esperava que pudesse dar mais e não deu. Se você quiser saber a minha opinião, está no giro de notícias de hoje, está passando aqui nos cards. Nesse vídeo eu vou falar dos reais culpados pelo momento do Botafogo, pela fase do Botafogo. Comitê Gestor de Futebol e o ex-presidente Carlos Eduardo Pereira. Por que o Carlos Eduardo Pereira, TF? Porque o Carlos Eduardo Pereira foi o presidente do último mandato e houve ali adiantamentos que ele não admite que pegou. Adiantamentos de cota de TV. Bem capaz ele vir aqui no vídeo e comentar: eu não adiantei nada, eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu não sei o que. Adiantou e complicou a gestão seguinte do Botafogo, já que com isso o Botafogo perdeu muito ali do que teria para receber. Então ele tem realmente culpa no que está acontecendo, porque ele pensou só na gestão dele, na gestão seguinte, dane-se. E também quando ele viu que as coisas ali estavam ficando pretas, complicadas, ele fez questão de, opa, não faço parte. Faz parte sim, CEP, faz parte sim. Não adianta você se omitir. Comitê Gestor de Futebol, responsável ou irresponsável pelas 25 contratações do Botafogo nessa temporada, contratações aleatórias ou contratações com pressão da torcida. Você não teve critérios nas contratações. Você teve vários casos ali de jogadores sendo oferecidos para o Rotenberg no Twitter e o Rotenberg ficava empolgado. Jogadores sendo oferecidos ao Monte Negro por torcedores em grupos do WhatsApp ou diretamente para ele. Vários nomes eram levantados e eles avaliavam assim, ao modo C pontinho pontinho. Você não tinha uma avaliação profissional, você não tinha uma busca profissional por jogadores. A gente vê algo parecido com o Vasco, né? Contratações assim à torta e à direito e não funciona. Isso acaba não funcionando. O Botafogo está nessa situação por causa disso. Você não teve critério nas contratações. A gente para fazer um levantamento e um estudo. Quais jogadores do Botafogo que já foram protagonistas na Série A do Campeonato Brasileiro, do elenco atual? Nenhum. Os goleiros, talvez, o Cavalieri e o Gatito. Marcinho jogou algumas partidas como titular. Marcinho será um capítulo à parte, ou no Noite Alvinegra, ou no Giro de Notícias de amanhã. Você tem a dupla de zaga. O Marcelo é o primeiro ano que ele é titular do Botafogo, ele está ali desde 2017, mas não joga. O Cano, primeiro Campeonato Brasileiro. O Vitor Luiz já teve, pode colocar o Vitor Luiz não como protagonista, mas jogando campeonatos brasileiros de primeira divisão, então tem um protagonismo. O José Wellison nunca foi. O Honda nunca foi, o Caio Alexandre, primeiro campeonato brasileiro, e na frente nenhum jogador conseguiu também ser protagonista. O Botafogo montou um time sem protagonistas, sem jogadores que tenham a experiência de Série A do Campeonato Brasileiro. Aí você vai falar, o hater vai falar. E isso eu também quero entrar no ponto. Ah, TF, você também achava que o Botafogo iria fazer uma campanha muito boa e olha só, se ferrou. Qual botafoguense que não pensava? Agora é muito fácil você tirar o seu da reta e querer colocar nas pessoas que dão opinião. Isso é muito fácil e é muito feio. Isso é muito feio.
você tirando o seu pensamento que você estava lá acreditando, e agora você fala assim, colocar assim, eu nunca falei. Falava com seu amigo na tua casa, com seu irmão, o Botafogo vai fazer um Campeonato Brasileiro bom. Todo mundo achava que o Botafogo fosse fazer o campeonato de 8º a 12º. O time inicial, que você tinha ali 2 laterais esquerdos, você tinha o Luiz Fernando, você tinha o Luiz Henrique, você tinha alguns jogadores, algumas peças importantes. Você tinha a expectativa do Calu ser um jogador decisivo, podendo jogar bem. Então assim, não seja leviano em falar assim, vocês apontavam, e vocês xingavam a mídia tradicional e a mídia tradicional, ela estava certa e vocês estavam errados. Cara, mas a mídia tradicional, todo o Campeonato Brasileiro, não importa qual é o time do Botafogo, sempre coloca o Botafogo como candidato ao rebaixamento. Colocou o time de 2012 como candidato ao rebaixamento. Colocou o time de 2011 como candidato ao rebaixamento. Times bons do Botafogo, eles colocavam como candidatos ao rebaixamento. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Não importa qual time do Botafogo está, que eles vão colocar como candidato ao rebaixamento. Mas eu volto aos culpados. Montenegro, Ricardo Rotenberg, Manuel Renha, Cláudio Gude e o Banana Mor, o Nelson Mufarrege, são os grandes responsáveis pelo que está acontecendo. Primeiramente, eles se esconderam atrás do Autuori. O Autuori virou para eles uma parede, onde eles podiam ficar escondidos, o técnico apanhava, sofria ali com os resultados e dane-se para eles. Dane-se. Alguns culpavam o que estava acontecendo dentro de campo, mas você não ficava... a tora não estourava nas mãos deles. Montenegro, com esses áudios, com essas entrevistas, com esta postura, deixava o elenco cada dia mais insatisfeito, cada dia mais bolado. E aí, essa postura? Montenegro tem a culpa gigantesca na fase do Botafogo. Talvez do comitê de futebol o Montenegro esteja aqui, aí você tem o Rotenberg abaixo, aí você tem os outros ali de maneira escalonada. Mas o Montenegro, para mim, é o grande culpado pela fase atual do Botafogo. É um grande culpado. Porque ele falou bastante, porque ele... igual a demissão do Bruno Lazzaroni, a gente pensa hoje, será que foi a coisa correta a ser feita? Na minha opinião, não. Os resultados após a saída do ex-técnico, mostram que ele não era o culpado. O Botafogo ganhou algum jogo depois da saída do Bruno Lazzaroni? Não. O Botafogo jogou bem algum jogo depois da saída do Bruno Lazzaroni? Não. Então, era o Bruno Lazzaroni o culpado? Ou era o Montenegro o culpado? Que por medo, por estar ali pressionado pelos áudios do Felipe Neto, ele foi e fez o que fez, demitiu um cara ali que poderia, sei lá, ter conseguido 2 ou 3 vitórias nessas 10 partidas que a gente não vence? Dá para se salvar, TF? Cara, matematicamente dá. Matematicamente dá. Ontem eu fiz o simulador do Globoesporte.com e é bem possível de se salvar e até com uma folga de pontos. Porque o Botafogo vai ter confrontos diretos contra todos os adversários que estão ali à frente. Dá para se salvar. Mas moralmente, na questão de ânimo, dá para pensar animicamente que o Botafogo vai conseguir isso? Não sei. Os responsáveis saíram. Os responsáveis sumiram do clube. Montenegro já não aparece mais, já não manda mais áudiozinhos em grupos do WhatsApp, saiu de todos os grupos do WhatsApp que ele participava, mandando áudios todo empolgado, áudio de 5 minutos, 6 minutos. Mas uma iminente queda para a segunda divisão tem que cair no colo dele. Ao mesmo tempo que ele é lembrado e adora ser lembrado como presidente campeão brasileiro de 95, o Montenegro tem que ser lembrado como o presidente, o membro, o diretor que rebaixou o Botafogo em 2020. Ele tem que ter esses 2 prêmios no currículo dele. O primeiro do título e o segundo do que aconteceu após. Não tem como você culpar outras pessoas. Ele é o culpado. Os jogadores têm culpa? Sim. Mas os jogadores, nenhum deles pediu para jogar no Botafogo. Quem não se lembra aí do grupo do Uran, jogadores que chegaram aí apadrinhados pelo empresário.
Quem não se lembra? Agora o que nos resta é ter fé, acreditar no impossível, que é o improvável, que é o Botafogo ficar na primeira divisão. Então, senhor Carlos Augusto Montenegro, senhor Ricardo Rottenberg, senhor Manuel Renha, senhor Nelson Fantasminha Mufarrege, senhor Carlos Eduardo Pereira. Um rebaixamento estará no peito de todos vocês. Não adianta vocês se omitirem. Não adianta vocês falarem que não participaram. Participaram, sim. A responsabilidade está desenhada na testa de vocês. Como o rebaixamento de 2002 ficou no colo do Mauro Ney Palmeiro, o de 2014 ficou no colo do Maurício Assunção, tomara a Deus que não aconteça esse rebaixamento, mas o eminente rebaixamento em 2020 terá vários nomes. Vários nomes. Não será apenas o nome do Fantasminha Mufarrege fala ali. Nós teremos o nome do Montenegro, do Rottenberg, do Agostini, do Manuel Renha, do Cláudio Gudi e do Carlos Eduardo Pereira. Todos vocês são os responsáveis. Todos. Não adianta você falar que só um que não é, ou que eles não são, que são culpados, são os jogadores. Todos vocês são os culpados. E nós, torcedores, sofremos com isso. Vocês, por acaso, agora devem estar tomando um Chandon, um vinho, ouvindo uma música clássica, e nós, torcedores, com a cabeça inchada. Um abraço, gente. Se você puder dar a moral de deixar um like, de se inscreverem no canal, eu agradeço a vocês. Hoje, às 19 horas, eu volto com mais um Noite Alvinegra. Fui, beijo, fiquem com Deus e vamos, fogão! Nós não iremos nunca abandonar o Botafogo, porque o Botafogo pra gente não é política. O Botafogo pra gente não é política. O Botafogo pra gente é amor. Pra vocês, eu não sei se é tanto amor ou se é algo pra vocês terem como um brinquedinho. Pra gente não é brinquedo, pra gente é amor. Beijo, tchau.